Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura e, como sempre, estamos aqui para falarmos da palavra do nosso Criador e animar a todo mundo a estudar, a ler, a buscar mais conhecimento da Escritura, porque é a autobiografia do próprio Criador. Você quer conhecer o Criador? Quer saber tudo sobre ele? Se aprofunde no estudo da Escritura. Quanto mais você estuda, mais você se aproxima dele. Quanto mais você estuda, mais você conhece ao Criador. Você sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Você sabe tudo, porque a Escritura fala tudo sobre o Criador. Ele mesmo determinou que escrevesse. E está tudo ali relacionado, E o que eu quero falar hoje é sobre o livro de Ezequiel. Eu estive vendo algumas pessoas, Eu não gosto de criticar ninguém, eu gosto de falar o que está escrito na Escritura, tá bom? Então, a verdade é o que está escrito. E eu vi umas pessoas falando para as outras pessoas, não, você tem que fazer uma campanha, que você tem que quebrar essa maldição, porque isso já vem dos seus avós, tataravós. Eu não sei que base bíblica essa pessoa tem, porque o livro de Ezequiel, no capítulo 18, o Criador já está falando que a alma que peca é essa que morre. Um pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho paga pelo pecado do pai. Muitas vezes nós sofremos as consequências de nossas escolhas e às vezes os filhos sofrem consequência das más escolhas de seus pais, isso sim. Mas em relação a pecado, não. Um filho não paga pelo pecado do seu pai, não sofre por causa do pecado do seu pai. E é bíblico. Eu vou mostrar para vocês aqui. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Então, é importante que você depois vá lá, confira, estude, aprenda mais, conheça mais e me corrija. Eu não sou perfeito, eu falho, e é bom que você me corrija, porque assim me ajuda e ajuda outros. Isso é que é importante. Estudo é assim, estudo é desse jeito, porque nós estamos estudando para a vida eterna. Por isso é importante conhecer muito, tá bom? Ezequiel capítulo 18 começa com um provérbio que era popular entre os exilados lá na Babilônia. Na Babilônia tinha esses provérbios, tinha muita besteira que falavam lá, Então, tinha esse provérbio: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Quer dizer, o pai come a uva verde e o dente, a boca do filho embotam. Sabe como é que a gente fala que amarra, Tá bom? Então era esse o ditado, quer dizer, os pais cometem pecados e os filhos vão pagar. Negativo. Olha o Criador falando com a boca dele. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Verso 2. Os exilados acreditavam que o juízo que lhes havia acontecido era devido aos pecados de seus antepassados e não deles. A pessoa fala, nós sofremos consequências do pecado dos nossos antepassados. Olha a crença, Existiam pessoas que, inclusive hoje, que chegam a amaldiçoar os antepassados por causa do que sofre. Por quê? Ensinamento errado, entendimento errado, E que não havia nada que pudessem fazer sobre isso. Eles falharam em reconhecer sua própria maldade e o papel que haviam desempenhado em trazer julgamento sobre si mesmos. Assim acabaram acusando Deus de ser injusto. Acabaram acusando o Criador de ser injusto. Quer dizer, os nossos antepassados cometeram pecado e nós estamos pagando hoje os pecados dele. Não, o que eu falei, você pode sofrer as consequências. É o mesmo que uma pessoa constrói uma casa muito mal edificada, essa casa não tem uma estrutura forte, não tem uma estrutura boa, e o que vai acontecer? Ela vai acabar caindo um dia. Mas essa pessoa morre, passa, aquilo vem os filhos,
vem os netos, aquela casa cai. Então aquilo ali é consequência da má construção. Mas os pecados daquela pessoa não atingem seus filhos, seus netos. Não, eles não pagam pelos pecados dos antepassados, né? Então, a pessoa quando fala isso, está acusando o próprio Criador, como diz aqui em Ezequiel, de ser injusto. Este conceito errôneo originou-se da má interpretação de passagens bíblicas, tais como Êxodo, capítulo 20, verso 5, e o capítulo 34, verso 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versos de 9 a 10, que falam que Deus castiga a iniquidade de uma geração até a terceira e a quarta geração de seus descendentes. A interpretação já não é assim. Mudar a interpretação, aí acaba. A Bíblia não se contradiz, o homem se contradiz. Entenderam? O restante do capítulo refuta esse falso provérbio, demonstrando o princípio bíblico básico que aquele que pecar é que morrerá. Verso 4. Embora seja verdade que gerações seguintes muitas vezes sofram as consequências, como eu acabei de falar, né, dos pecados da geração passada, existem consequências, o que a pessoa faz de errado, né? A culpa de seus antepassados não é transferível para eles, é isso que está falando. A culpa não é transferível. O pecado que eles cometeram não são transferíveis para nós. Você é culpado do que você faz ou deixa de fazer. Que nem sempre o pecado é o que nós fazemos, mas quando você se omite de fazer algo justo, correto, reto, você também está pecando, né? Então, a culpa de seus antepassados não é transferível para eles. Cada um é responsável por seus próprios pecados ou erros cometidos, e assim seus próprios atos serão a base da punição. O Criador, ele vai dar a sentença para cada um, de acordo com o que ele fez ou deixou de fazer. Ok? Porque muitas pessoas falam, fulano cometeu um pecado, né? Porque ele fez isso e fez aquilo, mas tem pessoas que não fazem e também é pecado. Quando você não socorre o necessitado, é um pecado. Quando você não abriga os seus pais com amor, a família, é um pecado. Para tornar claro que cada um é responsável por suas próprias escolhas e que ninguém é punido pelos pecados dos outros, Ezequiel usa uma ilustração de 3 gerações. Em primeiro lugar, um pai justo que faz o que é certo e direito, está no verso 5. Deus diz dele, ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Verso 9. Em segundo lugar, seu filho ímpio, ladrão, derramador de sangue, este não viverá. O seu sangue será sobre ele. Versos de 10 a 13. Em terceiro lugar, o neto justo, que vê todos os pecados de seu pai, que seu pai comete, e que embora os veja, não os comete, quer dizer, não tem aquilo como exemplo de vida e não pratica aquelas coisas erradas. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente ele viverá. Versos 14 a 17. Deus é acusado de ser injusto pelos exilados. Versos 25 e 29. Mas a sua justiça é evidente em julgar cada pessoa de acordo com as escolhas que fez. Se um homem perverso se converter do seu mau caminho
Ele fizer o que é certo, ele viverá. Mas se um homem que é justo voluntariamente se afasta da justiça e faz o que é mal, esse homem morrerá. Versos 21 até o 28. À luz de tudo isso, Deus pede a seu povo que reconheça os seus caminhos injustos e se afaste desse mal, porque ele não tem prazer na morte do justo, na morte do perverso, mas deseja o seu arrependimento para que ele viva. Versos 23 a 32. O urgente é para o arrependimento. Então, o arrependimento é o mais urgente. Aqueles que entenderem o prometido, é prometido um coração novo, desculpem, e um espírito novo. Verso 31. E isto se chama amor. O amor do Eterno é insuperável. O que é importante saber aqui, que cada um é responsável pela sua alma. Segundo o judaísmo, uma criança, um menino, ele faz o bar mitzvah aos 13 anos de idade, o menino. A menina, o bat mitzvah, que é aos 12 anos de idade. A partir daí, eles têm plena responsabilidade dos seus pecados. Ok? Agora, de qualquer forma, nós que somos adultos, nós somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que fazemos, se deixamos aquilo que sentimos sair, extrapolar, então acabamos praticando. Então nós somos responsáveis. Como um pastor muito amigo meu, o pastor André, né? E ele falou uma coisa verdadeira, ele falou, olha, ele falou que muitas pessoas na igreja dele vieram perguntar a ele sobre Jesus ter morrido pelos pecados das pessoas, né? E ele disse, ó, ele morreu pelos pecados, isso não quer dizer que você pode pecar, não. Isso quer dizer que você agora tem mais exemplo para andar certo, correto. Vocês entenderam? Então, muitas pessoas entendem de forma errada, por isso que eu falo que tem que se estudar, se aprofundar, conhecer cada vez mais para praticar de forma certa, porque assim nós agradamos o Criador. O Criador quer que o homem se aproxime dele de uma forma santa, uma forma kadosh, como fala no hebraico, né? A pessoa venha totalmente transformado, mudado. E como tem o texto que diz, aquele que tiver em pé, cuidado para que não caia, é porque realmente, se cai, fica mais difícil, não impossível, mais difícil levantar-se. Certo? Então, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa alma, porque nós temos um corpo e temos um espírito dentro desse corpo. O que é que falou o próprio Jesus? O espírito está pronto, mas o corpo... Estão entendendo? Significa que a tua alma, o teu corpo, ele tende para o pecado, ele sente prazer nas coisas do mundo, mas o teu espírito, a tua alma diz, não, está pronto, está preparado, mas o teu corpo treme diante do mal. Por isso temos que estar sempre orando, estar sempre jejuando, firmados sempre no nosso Criador, nos aprofundando cada vez mais na sua palavra. Isso que é importante. Porque é como um escudo que nós criamos para nós mesmos, para nos defender, nos proteger e nos livrar. Correto? Então é isso que é importante. E hoje, no final dos tempos como nós estamos vivendo, e ainda tenho mais coisa para dizer para vocês, estão acontecendo diversos sinais no mundo inteiro.
E muitas pessoas recorrem aos poderes do mundo, à ciência, e muitas vezes se esquecem do Criador. Isso é muito grave. Não que não seja importante a ciência, mas o nosso Criador é muito maior. Então está na hora do pessoal levantar a cabeça e se arrepender dos seus erros. O maior problema para o ser humano, sabe o que é? Reconhecer que ele erra, que ele peca, que ele falha e que realmente ele tem que se arrepender, pedir perdão e mudar de vida. Esse é o grande problema, porque o orgulho, que é um dos maiores pecados, ele impede o ser humano de dobrar seu serviço. Fala, Senhor, eu tenho bastante conhecimento da tua palavra, tenho tudo, mas não tenho cumprido, não tenho andado certo diante de ti. E eu quero me arrepender totalmente agora e voltar para ti de forma correta e praticar a tua palavra, porque o tempo é curto, falta pouquíssimo tempo. E o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar calados? Não, agora é hora de tocar trombetas. Trombetas é a própria boca. Falar em voz alta para que todos ouçam. Agora é hora de todos nós nos unirmos. Esqueçam as brigas religiosas, que são tolices de homens. Esqueçam todas essas besteiras e se unam para que todos possamos nos encontrar com o nosso Criador. O Eterno te abençoe e te guarde, conceda muita paz, alegria e salvação para todos nós. E que haja paz no nosso mundo, porque precisamos. E em breve teremos a paz eterna. Shalom.